Opa, e aí galera, suave? Hoje eu vim aqui para trazer um vídeo do Sessão 4 sobre o Ozaru. Tem vantagem sobre o Super Saiyajin 4? Não, Super Saiyajin 4, viagem bonito. Sobre o Ozaru, ele tem vantagem em relação ao Super Saiyajin? É melhor? Bora ver o que ele vai falar sobre isso. Sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E por que a forma Ozaru, mesmo sendo uma das mais importantes transformações dos Saiyajins, é pouco falada na série até mesmo pelos fãs, mesmo ela sendo melhor em vários aspectos que o próprio Super Saiyajin. Sim, tu não ouviu errado, a forma Ozaru é melhor que o Super Saiyajin e nesse vídeo eu explico o porquê. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e... Eu não acho não. O Super Saiyajin multiplica o poder bem mais que o Ozaru. Não? Pelo que eu sei, o Ozaru multiplica 10 vezes. E o Super Saiyajin multiplica 50. E aí? Não, se liga aí. Bora ver o que ele vai Bom, explicar. se eu perguntar pra você qual é a principal diferença do Super Saiyajin para o Ozaru, certamente tu vai pensar logo na aparência, na forma de conseguir e no multiplicador de poder. Sim. Até porque, galera, o Ozaru é 10 vezes mais forte que a base, enquanto o Super Saiyajin é 50 vezes. E olhando por esse lado, é fácil pensar que o Super Saiyajin é bem melhor, já que aumentar o poder em 50 vezes é mais interessante que aumentar 10 vezes, não é verdade? Sim. Porém, galera, já aprendemos que nem sempre um poder de luta maior garante vitória. Porque assim, a ideia desse vídeo não é colocar um Ozaru pra lutar com um Super Saiyajin pra ver quem ganha, mas sim mostrar que essa forma de macaco gigante tem muito mais vantagens em combate que o Super Saiyajin. E deixa eu explicar o porquê. Galera, o Super Saiyajin, apesar de multiplicar a base do usuário em 50 vezes, o que aumenta o seu poder, velocidade e sentido 50 vezes a mais, por outro lado, esse aumento queima a resistência 50 vezes mais rápido também. Então assim, o simples fato do Goku estar transformado, ele já queima a resistência. E durante o seu treinamento na sala com Gohan, eles nos explicam um pouco sobre isso, que precisava acabar com a instabilidade e aquela sensação ruim de estar transformado. Em outras palavras, galera, imagina que tu tem que carregar no seu dia a dia um halter de 50 quilos. Nos primeiros minutos tu até pode conseguir, mas conforme o tempo passa, a sua resistência diminui, principalmente quando tu tem que se movimentar. Com a forma Saiyajin, galera, ocorre algo parecido. Ela é como se fosse uma fogueira queimando a lenha. Esse fogo sozinho vai queimar essa lenha, que é o corpo do Saiyajin. Mas se tu assoprar esse fogo, a madeira queima muito mais rápida. Ou seja, o simples fato de estar transformado já causa baixa resistência. Mas durante a luta, galera, o Saiyajin precisa soltar poder, ele é golpeado, ele é ferido, e tudo isso... Pensando por esse ponto, até que faz sentido. Mas depois o Goku ele domina essa transformação, não é? Lá no caso, principalmente no Super, que é onde o Goku tá no ápice dele, que é o Goku mais atual, né? Se formos levar isso em comparação, o Goku não tem mais esse problema. Não tanto quanto ele teria no... não tanto quanto ele tem no Z, que tem o Goku do Z, lá da saga do Majin Buu, que é a saga do Z para no Majin Buu, e tem no Super, que é onde o Goku aprimorando ainda mais o Super Saiyajin. Eu acho que atualmente não tem mais esse problema não. ajuda a baixar mais... Pelo menos se o Saiyajin treinar muito para controlar o Super Saiyajin, não tem tanto esse problema, né? ainda a sua resistência e, consequentemente, o seu poder. Augusto, esse problema o Goku já resolveu. Agora o Super Saiyajin não gasta energia como antes. Na verdade, galera, o problema ainda continua, só que em menor proporção porque no Super o Goku já tem um domínio muito maior dessa forma. Foi o que eu falei, o Goku não tem tanto problema com isso, né? O Goku atual, que a gente, principalmente no mangá, que é o Goku mais atual que a gente tem. O Goku não tem tanto esse problema não. Até mais, o Goku do mangá tem até menos problema do que o Goku no anime. Porque o Goku atual é ainda mais forte e tem mais domínio dos seus poderes. Mas não se engane, as formas Saiyajins que usam multiplicadores altos sofrem com a baixa da resistência. Além disso, galera, uma desvantagem que vejo no Super Saiyajin
é o fato dele não poder executar habilidades como a Genkidama, por exemplo. Calma aí. Caraca, é verdade, eu nunca vi o Goku usar a Genkidama com Super Saiyajin. E também o Goku nunca, canonicamente, né? Porque fora do canon, tem filmes onde o Goku conseguiu usar o Kaioken com Super Saiyajin, mas isso não é canônico, então não é considerável. Porque, galera, quando o Goku se transforma, ele aceita a raiva e maldade de um guerreiro Saiyajin, onde o desejo por batalha o domina. A Genkidama precisa que o usuário esteja puro, livre de maldade para reunir a energia necessária do ambiente. Tudo bem que depois da Saga Cell, essa desvantagem foi de certa forma regulada e o Goku aprendeu a dominar melhor seus impulsos, mas ainda assim ele não eliminou 100%. Por isso Goku ainda tem que desativar o Super Saiyajin enquanto usava a Genkidama. Até no Torneio do Poder, o Goku não estava em Super Saiyajin, ele estava na forma base. Pensando por esse ponto aí, faz sentido. No Torneio do Poder. Outra desvantagem, galera, foi o vírus do coração, que acelerou por conta do multiplicador de 50 vezes, que atuava constantemente enquanto Goku estava transformado durante a luta contra o 19. Isso fez com que o Saiyajin perdesse o foco e seu poder diminuísse muito, já que o uso do Ki, galera, requer concentração. A perda desse foco, causada por uma dor intensa no coração, o levou a perder esse combate. Outro exemplo foi a luta do Gohan vs Lavender. Gohan, galera, usou o Super Saiyajin para expandir o seu Ki como uma espécie de radar para detectar onde seu inimigo estava sem usar os seus olhos. Mas o efeito do multiplicador de 50 vezes também fez com que o veneno se espalhasse 50 vezes mais rápido. Caraca, eu não sabia que o Super Saiyajin tinha esse problema não. Que ele acelerava qualquer tipo de doença que tá no seu corpo. Não sabia disso não. Agora o Super Saiyajin tá tendo menos pontos comigo. Assim, ele tá dando bons pontos, que também fazendo pensar um pouco ao contrário do que eu disse no começo. Pelo corpo do Saiyajin, deixando aí o Gohan na desvantagem. Por isso, galera, se transformar em Super Saiyajin no planeta Vegeta era algo que só ocorria a cada 1000 anos, pois esse poder precisa atender certos requisitos. Primeiro, precisa de treinamento, com força mental para ser resiliente, sem mencionar outros pré-requisitos como alto número de células S e alto poder de batalha, e ser um Saiyajin de bom coração, ou pelo menos ter uma autopiedade como aconteceu com o Vegeta. Não acha que para se tornar um Super Saiyajin só basta ficar furioso, não. A fúria na verdade só... Autopiedade? Autopiedade, como assim? Ter piedade de si mesmo? É isso que é ter autopiedade? É o gatilho que ativa a transformação. Mas se o guerreiro não atender esses pré-requisitos, galera, só gritar não vai funcionar. Por outro lado, quando falamos da Formosaro, aqui percebemos que essas desvantagens que vimos no Super Saiyajin não se aplicam. Primeiro de tudo, enquanto o Super Saiyajin é mais complexo e precisa atender vários requisitos, a Formosaro não precisa de muito. Só basta ser um Saiyajin, ter uma cauda e às vezes nem precisa, como vimos no GT, estar na presença da lua cheia ou de uma lua artificial, como vimos o Vegeta criar, ou dos raios Bloods da Bulma. E pronto, só basta isso para o Saiyajin entrar no modo macaco gigante. Tudo bem, a Formosaro também, galera, tem algumas desvantagens como perda da consciência e do controle mental, mas claro, o Vegeta já nos mostrou que isso pode ser treinado com exposição suficiente. Além disso, o Ozaru precisa da lua cheia, na verdade, dos raios Bloods emitidos pela lua. Mas novamente o Vegeta também já mostrou o caminho para resolver isso. A própria cauda, galera, é uma desvantagem, pois se cortada, o Ozaru perde a transformação. Mas aí tem uma solução, treinar a cauda. Se o Saiyajin treinar a cauda para deixar a cauda extremamente resistente, ou treinar para botar o Ki na cauda para deixar ele ainda mais resistente, eu creio que se o Goku e o Vegeta conseguissem cauda, eu creio que o Vegeta seria inteligente o suficiente para botar o Ki na cauda, né? É o que eu acho. Porém, meu amigo, tirando essas desvantagens, por outro lado, a Formosaro não drena a resistência do usuário. Enquanto o Super Saiyajin consome 50 vezes o vigor em troca de poder, a Formosaro não drena o usuário 10 vezes.
O aumento da sua força se reflete na transformação de seus corpos e não está diretamente ligado ao Ki, como acontece com o Super Saiyajin. Enquanto houver a lua cheia ou os raios Blutes, o Saiyajin transformado em macaco gigante pode manter sua forma de Ozaru sem perda de resistência, exceto se o seu oponente for muito mais forte e derrotá-lo com algum ataque de Ki. Ao contrário do Super Saiyajin, que é desativado quando a resistência cai abaixo do limite necessário, o Ozaru simplesmente se mantém se os raios Blutes vindos da lua cheia ou de qualquer outra fonte artificial estiver presente ou ativo. Ou seja, enquanto existir raios Blutes, o Ozaru se mantém forte e lutando. E isso me faz pensar na seguinte questão. Perceba que a série, galera, sempre focou nas transformações Saiyajins e deixou de lado o Ozaru. Mas, na minha opinião, galera, essa forma poderia sofrer evoluções quase como os Digimons. Lembra? Pois sentido. bem, eu não ligaria. Faz sentido se aos poucos cada forma poderia fazer o Saiyajin parecer menos macaco e mais homem. Tipo, sendo uma mistura de macaco e homem, ficando menor e menor e mais poderoso. Pois estaria controlando mais a forma Ozaru. Eu acho, sei lá. Por exemplo, de ver na série Saiyajins virando Ozarus para lutar. E sabendo das vantagens dessa forma como se manter transformado enquanto existir os raios Blutes e ainda por cima não perder resistência, torna o Ozaru muito mais eficiente que o próprio Super Saiyajin. Deixa eu dar um exemplo hipotético para ficar mais claro. Na saga Saiyajins, galera, Goku começou com um poder base de 8.000, um pouco mais do que isso, mas vamos arredondar para ficar mais fácil. Já o Vegeta começou com 18.000, ou seja, mesmo que o Goku usasse o Kaioken 4 vezes contra o Ozaru do Vegeta, a forma de macaco gigante ainda era superior, pois multiplicava o poder do príncipe em 10 vezes. Agora, vamos supor que nessa época o Goku se tornasse um Super Saiyajin, tendo aí 8.000 de poder, o que seria impossível, mas segue o raciocínio. O resultado dessa transformação seria 400.000 de poder de luta, o que é 2 vezes maior que a forma Ozaru do Vegeta. Porém, galera, é aqui que mora o detalhe. Porque, galera, uma técnica que combinaria perfeitamente com Ozaru seria o Kaioken, sim, pois essa habilidade influencia na resistência do usuário. Por isso, quando ativado, dura... Então, calma aí, vamos pensar bem. Se utilizar o Kaioken aumentado 5 vezes com o Ozaru, daria o mesmo... O Ozaru já multiplica o poder em 10 vezes. Com o Kaioken sendo 5 vezes, seria 50 vezes. Aí, o Ozaru com o Kaioken seria melhor do que usar o Super Saiyajin, porque não estaria desgastando tanto quanto... No caso, mas o Kaioken também já desgasta bastante, mas no caso, o Kaioken desgasta bastante o corpo. Qual é melhor, usar o efeito ruim do Kaioken ou o efeito ruim do Super Saiyajin? Não sei. Pouco tempo, e tu já descobriu que o Ozaru não perde resistência enquanto existir os raios Blutes, ou seja, se o Ozaru Vegeta metesse um Kaioken 4 vezes, já ultrapassaria a forma de Super Saiyajin do Goku com folga. Ou o próprio Goku poderia usar o Ozaru mais Kaioken. Aí não teria chances para o Vegeta. O que eu quero que você veja nesse vídeo aqui, galera, é o potencial dessa forma. Se eles fossem bem treinados e orientados... Faz sentido, concordo. Pensando por esse lado, o Ozaru, entre aspas, eu vou concordar que pode-se considerar que pode ser melhor que o Super Saiyajin. Concordo. E tivessem, galera, usado isso contra o Freeza na época do planeta Vegeta, a lagartixa teria sérios problemas. Por exemplo, com apenas 100 de poder, um Saiyajin não pode se tornar um Super Saiyajin, mas ele pode sim virar um Ozaru e ter 20.000 de poder só usando o Kaioken. Porque com 100 ele vai para 1.000 na forma Ozaru, depois mete um Kaioken 20 vezes e pronto. Um salto de poder insano. Isso eu pegando um Saiyajin com 100 de poder. Imagina os de classe média e de classe alta. Isso criaria, galera, um exército de Saiyajins muito poderosos, até mesmo para o Freeza. Eu acho que o vilão, galera, enxergar...
Faz sentido, pensando por esses pontos aqui. Caraca, ele foi bem além do que eu tava imaginando. Caraca. Esse potencial nos Saiyajins, por isso, resolveu se prevenir. Pior que é verdade. Mas Augusto, apesar da teoria ser boa, isso na prática seria possível? Sim, galera, seria muito possível. Porque ter um corpo mais forte permitirá que alguém aumente o efeito do Kaioken para mais de 20 vezes. Verdade, o corpo do Ozaru é bem muito mais forte do que um humano normal. Então conseguiria chegar ao Kaioken 20 vezes. Caraca, pensando por esse lado, o Ozaru com Kaioken é mais forte que um Super Saiyajin. Caraca. Na verdade, o limite do Kaioken está ligado à tolerância à dor. Por isso, Goku... Eu acho que o Ozaru com Kaioken 20 vezes, 10 vezes 20, 200 vezes, é mais forte que um Super Saiyajin 2. Um Ozaru com Kaioken 20 vezes. Caraca. só foi até 20 vezes na série. Porém, se você tem um corpo mais forte que não perde resistência, então, em essência, você deve ter muito mais tolerância à dor. É por isso que não vemos o Kaioken associado ao Super Saiyajin comum. Não canonicamente. Porque, galera, a forma já é... Exatamente o que eu falei, não canonicamente, pois em Fillers, nos filmes Fillers, tem... O Goku ativou o Super Saiyajin com o Kaioken, mas isso não é canônico. Como se fosse um Kaioken. E combinar mais multiplicadores a isso, certamente mataria o Goku. Verdade. Mas é isso, pessoal. Faz sentido. Pra mim faz sentido. Augusto, faz sentido. Comenta aí, deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá? E apoia o vídeo aí curtindo, se quiser me acompanhar para mais vídeos, segue aí o canal e é isso aí. Falou!